E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Está começando Tá Ligado na Cidade, aqui na TV Câmara São José. Tudo bem, gente? Como que vocês estão? Tudo certo por aí? Olha só, fica por aqui, porque o assunto tá super interessante para quem se preocupa com o futuro e as próximas gerações. Se liga! Hoje a gente discute educação e cidadania, como a formação de cidadãos críticos e funcionais está ligada ao sistema pedagógico e à Constituição brasileira, hein? Quem conversa com a gente sobre essas e outras questões é o professor José Lucivaldo. No quadro Câmara Repórter, uma avaliação da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, sobre o papel do Estado e o direito à educação de qualidade. E tem ainda os quadros Tá na Rua para ouvir os moradores da cidade e o Atividade Legislativa, que fala sobre os trabalhos aqui da Câmara Municipal. Tá ligado? Tá começando. A educação é um dos pilares fundamentais para a construção de uma sociedade justa e democrática. No contexto brasileiro, a formação de um cidadão crítico e funcional está intrinsecamente ligada ao sistema pedagógico e às diretrizes estabelecidas pela Constituição Federal de 1988. Um cidadão crítico é aquele capaz de analisar, interpretar e questionar as informações. Com isso, ele pode desenvolver um pensamento independente e reflexivo. Mas para alcançar essa formação, o sistema pedagógico deve adotar métodos de ensino que estimulem o debate, a investigação e a participação dos cidadãos. É isso, assunto complexo, mas necessário que a gente debate hoje aqui no estúdio com o nosso convidado, professor Lucivaldo. Bem-vindo, professor. Obrigado. Boa tarde a todos. Já trabalha na educação faz um tempinho bom já, né, professor? Eu trabalho na educação há 32 anos. 32 anos lidando com pessoas de várias idades e nesse tempo todo de várias gerações também. Exatamente, né? São várias idades. Hoje a gente trabalha com crianças que vão de 4 anos de idade aos 17 no Instituto Alfa-Lumen, né? E então tem todo tipo e também de outras gerações já, né? Com bastante gente já passando pela gente. E professor, como que o aluno, de forma geral, chega à escola, né, nessa questão do pensamento, como sociedade, do papel dele no todo, já chega com uma consciência ou com um entendimento desse assunto ou ainda precisa ser muito maturado ali? Tanto o estudante como a sociedade precisam de reflexão, né? Então, não tem como não fazer uma escola sem trazer a humanidade para dentro da escola. Se nós queremos pessoas mais humanas, precisamos trazer a humanidade para dentro da escola. Precisamos trazer experiências, precisamos trazer as coisas que vão acontecendo, né, no entorno para dentro da escola. E dessa maneira, nós vamos ajudando as crianças com experiências que vão ser muito significativas. Não tem como não discutir. Então, por exemplo, no começo do ano, para todos os estudantes, nós fazemos a Constituição, né, a Constituição do Alfa. E aí, nós colocamos em relação a 3 pilares. Ele, pensando, refletindo, ele em relação a si mesmo, ele como centro, né? Ele com a relação entre as outras pessoas e ele com o meio ambiente, pensando na comunidade que o cerca, pensando nos problemas ambientais e tudo mais. Então, quando você faz esse tipo de reflexão, ele começa a pensar desde coisas mais simples, como o horário de chegar na escola, o horário de acordar, a preocupação, se ele responde ou não a alguém, como é que se ele foi empático quando o outro falou alguma coisa, ter cuidado no trato com as outras pessoas, ter respeito para quando você está se relacionando, seja com a pessoa da portaria, seja com o pessoal da limpeza, com o papai, com a mamãe, com o vovô, com o tio, e também ter uma preocupação com o meio ambiente. Então a gente faz uma cartilha, eles vão lá, eles fazem as leis, as regras e tudo mais, e é isso, ouvi-los, eles escrevem todas essas leis, e uma vez por ano é feita uma Constituição, e que quando eles param para pensar em cada uma dessas leis e formas como eles vão ter que agir, aí eles trouxeram para si essa realidade, e aí vai ser muito mais fácil para ser seguido, né? Então não tem como não trazer discussão e tudo mais. Você tem que criar momentos de discussão, mas esses momentos de discussão têm que ser ricos, têm que ser valiosos, ele tem que
que gostar para poder funcionar. Interessante que tudo isso que o professor veio trazendo logo de cara, né, Marvin, foi para além da educação dos livros, né? Não simplesmente você absorver o seu conteúdo nas disciplinas que estão ali mesmo na grade curricular, né, que são as necessárias, língua portuguesa, matemática, por aí vai, mas ele trouxe vários aspectos que são tratados dentro do ambiente escolar a fim de criar um cidadão, quer dizer, a educação para além das páginas dos livros, das apostilas e por aí vai. Exatamente. Como, por exemplo, se a gente pegar hoje um caso de repercussão social, hoje nós temos muitas pautas sociais sendo discutidas, como, na verdade, né, levar um assunto como esse para dentro de sala de aula, só que quando a gente acompanha num jornal, num programa de TV, aquele assunto tem uma limitação ali do tempo, ou às vezes tem um viés da informação, mas como levar esse assunto para dentro da sala de aula? Vamos levar essa dúvida para o professor daqui a pouquinho? Primeiro, interromper um pouquinho o nosso papo aqui, porque chegou a hora da gente esticar essa conversa para o lado de fora do estúdio também. É isso mesmo, é o quadro Tá na Rua com o Vitor Fraqueta, que foi ouvir os moradores de São José. E dessa vez a pergunta foi, você sabe o que é cidadania? Bora ouvir? Fala Ti, fala Marvin, o Tá na Rua de hoje está aqui no centro da cidade para falar sobre um assunto muito importante, cidadania. Será que as pessoas sabem o que é? Será que elas exercem? É o que a gente vai descobrir juntinho agora, simbora. Carlos, você sabe o que é cidadania? Eu sei, cidadania é quando a pessoa conhece seus direitos e as suas obrigações com o Estado. Conhece tudo aquilo que um cidadão, né, já o próprio termo conexo fala, aquilo que ele pode fazer. Cidadania é um conjunto de direitos que o cidadão tem, né, para se conviver bem na sociedade, né? Tipo educação, saúde, né, segurança. Jéssica, me diz uma coisa, você sabe o que é cidadania? Sim. Fala pra gente aí. A cidadania envolve muita coisa sobre os nossos direitos e deveres como cidadão, né? Num quadro geral, né, na sociedade, no emprego, na família, enfim. Pedro, fala pra mim, você sabe o que é cidadania? São deveres, regras da sociedade. Maria, me diz uma coisa, você sabe o que é cidadania? Sim, são nossos deveres e direitos, né? Os direitos e deveres. E agora me diz uma coisa, você sabe o que é cidadania, sabe o que são os nossos direitos e deveres. Me diz uma coisa, você é um cidadão ativo, você tem praticado a sua cidadania? Com certeza. Me diz alguma coisa que você faz, varrer na rua, como que O é? mais importante é votar direito. Então, só trabalhando mesmo e fazendo as coisas certas para não dar trabalho para outras pessoas. Já tá valendo, né? Já é um passo. Valendo, exatamente. Lixo no lixo, água parada não pode, é uma cidadania. O que você tem feito pela nossa comunidade, Jéssica? O mínimo básico que é necessário, que é o respeito aos próximos. Gente, organização na rua, quanto a lixo, trânsito, sinalização, enfim, escola, participação de escola, cobrança, no trabalho. É uma cidadã ativíssima, ela tá ótima. Parabéns, Jéssica, toca aí. É isso aí, galera. A gente conversou com várias pessoas que deu para perceber que a nossa cidadania tem várias caras, hein? Tem gente que está engajada, tem gente que está aprendendo o que é, mas está se esforçando. O importante é que a gente mantenha essa conversa viva e que a cada dia a gente gere uma comunidade mais consciente. Eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado e até o próximo Tá na Rua. Muito legal como tem a ver justamente com isso, né, Thiago? A diversidade das respostas. Teve gente que falou do trabalho, teve gente que falou de sustentabilidade, do cuidado que tem ali. Mas uma coisa que é praticamente universal é direitos e deveres, né? Isso aparece com frequência. Exatamente. E, professor, isso tem tudo a ver, essa diversidade de resposta, não tem uma resposta errada, né? Mas como levar tudo isso para a sala de aula, como a gente estava falando? É isso. Não tem como levar para a sala de aula sem trazer todos esses exemplos de humanidade. Então, por exemplo, a gente tem uma ação da gente, né? Que as cadeiras lá, as mesas, são mesas coletivas. Por quê? Para exercer a conversa, para exercer o diálogo, né? Hoje, infelizmente, a gente tem ficado cada vez mais individualista, então é muito importante que a gente ouça o próximo, que a gente possa aprender com o próximo. Então, ter um lugar que te incentive a um trabalho coletivo é muito importante. No final da aula, as crianças limpam as salas.
isso é para aprender, a gente está falando de direitos e deveres, para aprender que ele recebeu um lugar carinhosamente limpo por alguém, que ao final do dia ele vai ter a obrigação, né, de deixar aquele lugar tão limpo quanto ele encontrou, que é o que a gente tem na relação com o coletivo. Você está numa praça, a praça estava limpa, você não vai jogar um papel no chão, porque você está respeitando as pessoas que ali estiveram, que limparam, e que você também vai colaborar com isso. Então, você aprende a ter o respeito pelo trabalho do próximo e também para ter esse ambiente limpo e organizado. Então, as crianças, no final do dia, por exemplo, limpam a sala de aula, deixam ela organizada e tudo mais. O que a gente quer dizer é que você precisa trazer essas ações, ele precisa exercitar, né? Então, se acontece alguma coisa, teve alguém que estava falando ali, né, acontece alguma coisa com o meio ambiente, a gente teve uma ação que foi muito bacana, que em relação ao Rio Grande do Sul, infelizmente a gente teve todo esse período, essa catástrofe que aconteceu, e aí nós fizemos com as crianças, além de todo um trabalho, recolhimento de alimentos, envio de alimentos, mensagens, eles fizeram cartas, crianças menores, fizeram cartas carinhosas para as pessoas, levando esperança, levando um olhar diferente para essas pessoas lá do Rio Grande do Sul. Então, você faz cidadania quando você faz isso, quando você cuida do próximo, quando você tem empatia, quando você cuida do trabalho que não necessariamente é o seu, mas que você cuida do ambiente em que você está, quando você respeita o próximo. Quando a gente fala, e aí a gente fala muito em direitos e deveres, mas não esquece dos nossos deveres também. A gente fica falando, mas dá um equilíbrio diferente, né? Você fala muito nos direitos e deveres, mas esquece, às vezes, um pouco mais dos deveres. Então, é um pouco de tudo isso na sala de aulas, tem que ir fazendo, tem que trazer a vida para dentro da sala de aula. E isso é que vai formando. Complexo. No mínimo complexo. Pessoal, a gente está quase indo para o intervalo, mas antes vamos falar aqui de algo importante que tem tudo a ver com o nosso tema do programa de hoje, educação. A Constituição brasileira estabelece no artigo 205 que a educação é um direito de todos e um dever, direito e dever, do Estado e da família. Isso visa o pleno desenvolvimento da pessoa, o seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. Essa base legal reforça a importância de um sistema educacional que não apenas transmita conhecimento acadêmico, mas também promova valores éticos, cívicos e sociais. Já no artigo 206, a Constituição também assegura que o ensino vai ser ministrado com base em princípios como a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. O pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas deve ser respeitado. São princípios fundamentais para garantir um ambiente educativo que valorize a diversidade cultural, social e econômica. Só assim é possível, de verdade, construir uma sociedade mais justa, democrática e mais solidária. Agora sim, a gente vai para o intervalo e fica aí porque daqui a pouquinho a gente volta. Já de volta aqui com o Tá Ligado na Cidade. Hoje a gente está falando sobre educação e cidadania. Temas que também estão presentes no quadro Câmara Repórter. Desta vez o Vitor Fraqueta entrevistou o presidente da OAB em São José, o Marcelo Cagiura, para entender qual é a visão da Ordem dos Advogados sobre esse assunto. Vamos conferir. Você sabia que a Constituição brasileira garantiu um ensino de qualidade para todo mundo? É isso mesmo, hoje a gente veio até que a OAB bater um papo com o presidente Marcelo Cagiura. Ele vai falar pra gente o que tem sido feito para garantir uma educação de qualidade para todo mundo. E a gente quer saber tudinho, bora lá. Presidente, muito obrigado por ter nos recebido, arranjado um tempinho na sua agenda, que é bem apertada, né? Presidente, vamos começar com o seguinte. O que a Constituição diz sobre acesso e garantia da educação? Bom, a Constituição da República, ela traz aqueles direitos das pessoas, dentre eles da saúde, a liberdade, a educação é um deles. Daí a importância da educação no contexto da nossa sociedade, posto que trata-se de uma previsão constitucional que é a lei maior do nosso país.
E me diz uma coisa, inserir a Constituição no ensino dos alunos, como isso poderia ajudar na formação dessas pessoas como cidadãs? O que mudaria no nosso contexto de hoje em dia? Bom, você falou formar essas pessoas como cidadãs, aí já traz a importância de tudo isso, porque a Constituição da República, ela foi promulgada em 1988 e traz direitos fundamentais, como a saúde, a educação, liberdade, como eu disse. Ela trouxe também algumas inovações, como o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, ao qual todos têm acesso, ao contrário do que acontecia antigamente, quando apenas as pessoas filiadas ao Instituto Nacional de Previdência Social, o INPS, podiam ter acesso à rede pública de saúde e as demais tinham que procurar a Santa Casa ou outras entidades beneficentes, o que já é um grande avanço. Também ela trouxe estabilidade jurídica, o que evita, por exemplo, que alguém faça uma busca e apreensão na casa de outra pessoa sem uma determinação judicial. O Código de Defesa do Consumidor foi outra inovação que veio apenas após a promulgação da Constituição da República e antes da Constituição, aquela pessoa que sofria algum dano por conta de relação comercial não tinha a quem socorrer. Então, o conhecimento da Constituição da República nos torna cidadãos de mais conhecimento sobre os nossos direitos, o que traz com certeza uma sociedade mais justa, mais plena e conhecedora daquilo que ela pode ou não pode. Daí a importância daquilo que você disse no início, do cidadão, que a Constituição da República, inclusive, é conhecida como a Constituição Cidadã. E aí, curtiu o nosso papo sobre Constituição e Educação? Eu curti demais. Fica ligado que lutar por uma educação de qualidade é trabalho de todo mundo. A OAB já mostrou que está nessa linha de frente com a gente. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau. De volta aqui no estúdio com o nosso entrevistado, o professor José Lucivaldo. Professor, a gente estava falando muito no primeiro bloco a respeito da educação dentro da escola, mas quando a gente fala do conceito de educação, especialmente atrelado à cidadania, é um conceito muito maior que envolve sociedade do lado de fora da instituição educacional também. E isso gera uma outra discussão, que é até onde a família pode atribuir a única responsabilidade à escola, ao professor, à coordenação e àquele ambiente, porque a educação precisa estar em conjunto entre família e escola. Quero saber a sua visão a respeito disso. Tá certíssimo, né? Não tem como separar família, escola e o indivíduo, a criança, né? Então, a família tem uma atuação, a escola tem uma atuação, ela vai ter que trabalhar, inclusive, com coisas que não eram tão comuns. Antigamente a gente trabalharia mais com a transferência de conhecimento, matéria, na prática. Mas não tem como se limitar a isso, não tem como você não falar de ética na escola, não tem como você não falar sobre a cidadania, sobre respeito, sobre empatia, não tem como deixar essas coisas de lado. E a escola ganha um novo conjunto de funções, mas também tem um tempo. A tua criança, o teu filho, a pessoa fica na escola um determinado tempo do dia. E aí tem uma boa parte, a maior parte dela, que vai estar de novo em casa, com o pai, com a mãe, às vezes com o avô, com a avó, com um tio, com alguém que cuida dela, né? E aí essa pessoa vai ter que estar atenta muito a essa criança. Então, se a gente tem na escola todo um cuidado, esse cuidado tem que ser levado para casa também, né? Então, eu vou dar um exemplo bem simples aqui, né? Lá na escola, a gente tem a cantina em que a criança pode pegar algo lá, ele vai anotar para a gente poder trabalhar a ética. Ele vai anotar aquilo que ele consome, a gente tem todo um trabalho para ensinar o que comer, e temos alguns cuidados como educadores. Mas ele é levado a uma prática de ética, de ele mesmo anotar e tudo mais que consome, por exemplo. E ele gosta de fazer isso porque isso depois volta para eles como sendo uma outra atividade que ele vai poder participar de Olimpíada, aquilo vira poder ir para um passeio. Então a gente cria causa e consequências daquilo. Coisas legais. Uma recompensa. Recompensa, que ele se diverte, e aí essa consequência é algo positivo. Mas se você está em casa e seu filho chega com algo que não lhe pertence, você tem que ficar atento a isso, porque você vai ter que agir sobre ali.
Então, tem uma série de coisas que vai ficar limitado. Então, em casa, eu tenho que ter um momento de dar atenção para o filho, dar atenção para ele. Na hora que eu vou falar com ele, desligar o celular, dar uma atenção verdadeira. E aí, essa divisão, né, de papéis e tudo mais, é que vai ajudar nessa formação. Então, a escola tem novas funções, mas a gente não pode esquecer das funções básicas da família e que, aliás, são por muito mais tempo. O senhor acredita que nesse contexto celular, tablet, pode ser... Você falou, né, do próprio pai desligar o celular na hora de conversar com a criança, a mãe, enfim, né, os responsáveis... O celular pode acabar sendo um problema, lembrando, inclusive, nosso produtor acabou de relembrar a gente aqui no ponto que a Unesco divulgou um relatório recente tentando, né, acabar com a prática do uso do celular dentro da sala de aula. Eu acho que a gente tem que ter um uso adequado para momentos adequados. Então, não é um problema, em algum momento, você deixar o celular de lado. Por exemplo, a gente pratica isso na nossa cantina. Então, a nossa cantina é um espaço em que as crianças não usam celulares. Sim. Lá são outras mães que cuidam, né, da cantina da gente. E aí, nesse espaço, as crianças vão exercitar ou estar conversando uma com a outra. Então, naquele momento, ele precisa atender o telefone, ele sai dali, ele vai para um outro ambiente para poder usar o celular. A gente tem uma sala de jogos que ele pode manipular, jogos analógicos, jogos que ele vai manipular mesmo. Nessa sala de jogos, ele também não pode entrar com o celular. Então, você precisa criar momentos e ambientes. Na sala de aula, você tem momentos em que o celular é utilizado como recurso pedagógico. E, nesse momento, ele é útil. Agora, não é o tempo todo que ele vai ser útil. Então, tem um momento que você guarda, separa, guarda o celular, não está sendo utilizado com um aspecto pedagógico, é só tirar ele daquele momento para ele não atrapalhar. Tudo controlado e com o foco principal na educação, né? Na promoção da educação e, claro, consequentemente, na promoção da cidadania também. Infelizmente, nosso tempo acabou, professor, mas muito obrigado pela sua presença, muito obrigado aqui por estar no Tá Ligado. Muito obrigado ao espaço e tudo mais. Desculpa, o professor fala demais. Imagina. Mas muito obrigado pelo espaço e o carinho. Pra gente é ótimo. A gente quer escutar mesmo. Isso. Hoje a gente pode falar que foi uma aula, né? Foi, exatamente. Claro que foi. Com o professor e tudo. Tem 2 alunos aqui, ó. Exato. Gente, um intervalo rapidinho e no próximo bloco você fica por dentro de tudo que acontece aqui na Câmara com o Atividade Legislativa. A gente volta já. Estamos de volta com o Tá Ligado na Cidade. E antes de encerrar o programa, você vai ficar por dentro dos trabalhos na Câmara Municipal. Vamos com o quadro Atividade Legislativa. Chega mais, Lucas Guerra. Quem será? Tô chegando. Fala, Guerra, beleza? Fala, Thiago. E aí? Como vocês estão? Tudo certo, e você? Tudo tranquilo. Tudo bem também. Melhor agora, né, que a gente Melhor vai agora. conversar sobre a Câmara. Cidadania e civilidade. Olha, muito chique essas palavras aí. Tem feito essas palavras no seu dia a dia? Tem cumprido, no caso, essas palavras no seu dia a dia, Marvin? Olha, dizem que a gente nunca pode se elogiar, né? Que quanto mais distante o elogio tá da gente, mais ele vale. Mas eu tenho me esforçado bastante. Todos nós. E a TV Câmara tem cumprido esse papel aí também, de trazer essas palavras à tona para toda a população. Com certeza. E aí, educação, cidadania e Câmara Municipal. Como é que a gente vai entrelaçar tudo isso aqui hoje? Olha, Thiago, Marvin, se eu falar para vocês que essas palavras têm tudo a ver com a Câmara, o que vocês falariam? Eu concordo com você. Pois é, a Câmara tem um programa muito legal que chama Visite a Câmara. A ideia é justamente trabalhar esses assuntos mesmo, a gente trazer educação, cidadania e a população poder ver na prática a cidadania sendo exercida a partir do olhar do Poder Legislativo. Então, esse programa Visite a Câmara é uma visita guiada pelo prédio aqui do Legislativo. E aí, os visitantes, os participantes, eles têm a oportunidade de conhecer a estrutura do prédio aqui da Câmara, conhecer a história do Poder Legislativo também, curiosidades e de quebra tem um bate-papo com um dos 21 vereadores, ou seja, aquele momento da sabatina, sabe? Momento de tirar as dúvidas, de fazer perguntas. E olha, a gente que tem acompanhado, né, as edições do programa, o que a gente vê de pergunta legal, de interesse da comunidade é impressionante.
E esse passeio vem mostrar justamente para a população que o trabalho realizado pela Câmara é um trabalho sério. A gente tem, às vezes, aquele estigma, né? Mas o que faz um vereador? Eu não estou vendo um vereador na Câmara, mas o que faz os profissionais dos gabinetes? Como é esse trabalho? E, às vezes, a gente fica muito distante do Poder Legislativo. E a Câmara abrir as portas para receber a população é aproximar a população desse trabalho, é fazer com que a população venha conhecer de perto mesmo como que é um trabalho na Câmara Municipal. E quem quer fazer esse passeio, como é que faz? Fácil, é só entrar em contato com a Câmara pelo e-mail visiteacâmara@câmara.sp.gov.br. E é uma coisa só para criança em idade escolar ou qualquer pessoa pode? Eu ia falar justamente disso. Não é só para criança, não é só para escola, grupos sociais também podem, entidades sociais, empresas, ou seja, desde que você tenha um grupo. Obviamente não vai ter o Visite a Câmara para uma pessoa, né? Eu, Lucas, você, Thiago, você, Mavi. Mas tendo um grupo, entrando em contato e conversando com a Câmara, isso é possível. Inclusive, recentemente, a gente recebeu um grupo de idosos que vieram pelo Visite a Câmara. E sabe o que é o mais legal? Muitos deles estiveram aqui pela primeira vez. Legal. E participaram do bate-papo com os vereadores. Olha, perguntas ali complicadas para os parlamentares, mas foi muito legal, porque muitas vezes é um grupo que se sente, né, marginalizado em alguns momentos e, cara, recebeu todo o abraço aqui da Câmara também. É incrível. E esse contato direto com os vereadores, mostrando que o que eles pedem, o que eles cobram, está sendo realizado. Excelente. Cidadania é para todas as idades, gente. Não é só na hora lá do ambiente escolar, não, tá? Guerra, obrigado pelas informações. Isso, eu que agradeço. Até mais, hein, Guerra? A gente termina aqui o Tá Ligado. A gente volta na semana que vem. Tchau, tchau, Thiago. Tchau, tchau, gente.